Um jogo que estava tendo Vinícius Júnior como grande protagonista ao marcar os 2 gols de empate do Real Madrid com o Valência em seu retorno ao estádio de Mestalla há um pouco menos de um ano, após ter recebido os insultos racistas naquele local, acabou tendo o árbitro da partida como grande protagonista. Valência e Real Madrid empatavam em 2-2, era a última jogada do jogo, já nos acréscimos do segundo tempo. O Real Madrid tinha um escanteio para cobrar e Gil Manzano avisou os jogadores de que acabaria o jogo após a cobrança do escanteio. O escanteio foi cobrado, ele deixou a sequência da partida do lance acontecer, Brahim Dias cruzou e Bellingham marcou o que teria sido o gol da vitória do Real Madrid, uma virada do time de Carlo Ancelotti. Porém, o árbitro Gil Manzano apitou o final do jogo na hora que o Brahim estava fazendo o cruzamento para o Bellingham marcar o gol. O gol não valeu, o Real Madrid e o Valência terminaram a partida com um empate, o que gerou uma grande confusão no final do jogo, com Bellingham recebendo o cartão vermelho. Ainda tivemos um cartão amarelo para Rossello, enfim, foi uma confusão no final da partida e é óbvio que a polêmica no final do jogo ganhou todo o protagonismo de uma partida que tinha Vinícius Júnior como grande protagonista. Como eu disse, um pouco menos de um ano do retorno de Vinícius Júnior ao estádio de Mestalla para enfrentar o Valência. No ano passado, ele recebeu insultos racistas no estádio, acabou sendo expulso naquela partida e nesse jogo a gente viu a vontade do Vinícius Júnior de poder marcar os gols e comemorar. O Valência começou o jogo vencendo, na verdade fez um grande primeiro tempo com o Real Madrid, forçando o erro de jogadas do Real Madrid, que estava muito impreciso na primeira parte, errando muitos passes e cometendo erros na saída de bola. 2 erros que acabaram originando os 2 gols do Valência no começo da partida. O primeiro erro, uma saída de bola de Fede Valverde, que acabou em Vinícius Júnior tentando roubar a bola do adversário, mas não conseguindo, e o Valência abrindo o placar com o Guduro. Depois, um erro grotesco de Carvajal, que acabou originando o segundo gol do Valência, que ampliava o placar e saía na frente na partida. O Real Madrid voltou para o jogo ainda no final do primeiro tempo, com Vinícius Júnior marcando o 2-1 em uma grande jogada de Carvajal pela lateral. Rodrigo tentou finalizar, mas a bola acabou sobrando para o Vinícius, que colocou o gol para dentro da rede, o 2-1 para o Real Madrid, um gol muito importante para o Vinícius Júnior, que comemorou erguendo o punho e comemorando bastante o seu gol contra o Valência. Depois, na segunda parte, um Real Madrid que se mostrou um pouco mais intenso, ainda mais propositivo e tentando buscar mais o gol e forçando o Valência, que fisicamente acabou perdendo um pouco da resistência e da intensidade. A gente teve uma grave lesão de Diacabi, que saiu do campo e foi ao hospital, ainda não sabemos a gravidade da lesão, e já no segundo tempo, aos 75 minutos, depois de mudanças do técnico Carlo Ancelotti na partida, talvez a principal delas, a entrada de Brahim Dias, que entrou muito bem de novo no jogo e foi o responsável por cruzar a bola, que acabou num cabeceio de Vinícius Júnior, que foi o segundo gol do brasileiro na partida, também bastante celebrado dessa vez, olhando muito para a torcida rival e comemorando muito o Vinícius Júnior. 2 gols de Vinícius Júnior em seu jogo de número 250 com a camisa do Real Madrid. No total, desde que ele chegou ao Real Madrid, são 74 gols com a camisa branca. O Vinícius Júnior que nessa temporada, é verdade, sofreu com as lesões, mas faz um grande início de 2024. Ele é o brasileiro com mais gols no futebol neste momento, com mais participações em gols no futebol neste ano de 2024, para não falar o dado errado. São 12 jogos em 2024 de Vinícius Júnior, 8 gols marcados e 3 assistências, ou seja, nos 12 jogos que ele teve nesse ano de 2024, participou em 11 gols. Esse dado é dos colegas do SofaScore. Vinícius Júnior que nessa temporada, como eu disse, sofreu com as lesões, mas tem neste ano de 2024 corrido atrás dos seus números. São 12 gols
são 12 jogos e 8 gols de um Vinícius Júnior, que na temporada já chegou aos 14 gols, é o vice-artilheiro do Real Madrid nessa temporada, apesar de ter perdido vários jogos por lesão. São 25 jogos, 14 gols e 6 assistências do Vinícius Júnior, ou seja, ele tem 20 participações em gols em 25 jogos com o Real Madrid. E Vinícius Júnior fazendo realmente um grande início de 2024. Como eu dizia, o Diacabi, jogador do Valência, saiu lesionado. O Valência teve um pênalti anulado no segundo tempo. O árbitro deu o pênalti no campo, mas o VAR chamou para ver e o árbitro acabou anulando a penalidade. Um Real Madrid que no segundo tempo contou com boas defesas do goleiro Lunin, que se garante cada vez mais titular deste Real Madrid até o retorno de Thibaut Courtois. Um jogo que foi complicado para o Real Madrid, mas como o Carlo Ancelotti já falou em várias entrevistas coletivas, é importante que quando o momento do Real Madrid, daquele Real Madrid que ganhava muitos jogos nas sequências, não continuasse daquela forma, que o time não perdesse pontos, que continuasse somando. E é mais ou menos isso que o Real Madrid vem fazendo. Os últimos jogos, depois daquela goleada sobre o Girona, não são tão brilhantes do time de Carlo Ancelotti, inclusive antes desse jogo com o Valência. O Real Madrid vinha de 3 partidas marcando apenas um gol em cada jogo, são 2 empates e 1 vitória no recorte dos últimos 3 jogos. O Real Madrid não está tão com o faro de gol aprimorado, é verdade que não contou com o Jude Bellingham nos últimos jogos e não vai contar a princípio com ele para o próximo, já que foi expulso no final da partida contra o Valência, ele que retornava hoje, neste sábado, de lesão, e agora veremos como é que o Real Madrid vai levar isso adiante, porque na quarta-feira tem Liga dos Campeões. O Real Madrid, é verdade, tem a vantagem da vitória por 1-0 sobre o Leipzig, mas não pode ter os momentos de dormir no jogo, coisa que a gente viu contra o Valência, momentos de apagão, momentos de muitos erros, momentos de tomada de decisões erradas, porque se o Valência, que tem jogadores rápidos, já colocou o Real Madrid em dificuldades, o Leipzig também conta com jogadores muito rápidos que podem colocar o Real Madrid em dificuldades se esse time se desconectar em determinados momentos da partida. Como o Carlo Ancelotti disse, nesse momento que o time não está tão aprimorado nas suas decisões, é importante manter a soma de pontos. O Real Madrid continua na liderança do campeonato espanhol, tem 66 pontos, porém, se o Girona vencer nessa rodada, pode recortar a vantagem do Real Madrid, que no início dessa rodada era de 6 pontos e pode virar de 4 pontos caso o Girona vencesse o próximo jogo e o Real Madrid tem esse empate nessa rodada de número 27 do Campeonato Espanhol. Agora é foco total do Real Madrid na Liga dos Campeões, porque na quarta-feira o time recebe o Leipzig no estádio Santiago Bernabéu em busca da classificação para as quartas de final da Champions. A boa notícia é que Vinícius Júnior está on fire nesse início de ano e vai jogar em casa na Liga dos Campeões.